Opa, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Covil do Vitão. Bora para mais uma aula? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre radiciação de números racionais. É basicamente você pegar tanto frações quanto números com vírgula e você simplesmente aplicar as raízes. Atenção, não é apenas raízes quadradas. A partir de agora a gente vai conhecer outros tipos de raízes. Mas para isso, vamos direto para a nossa lousa. Vamos lá. Vamos começar? Seguinte, o que você precisa saber antes de mais nada é, independente se você tiver uma fração ou um número decimal, a ideia vai ser sempre a mesma. Se você tiver a fração, você já começa resolvendo. Se você tiver um número decimal, antes de mais nada, você tem que transformá-lo em fração. Mas vamos com calma. Primeiro, nossos 3 exemplos aqui vão dar uma ideia do que a gente tem pela frente. Vamos lá? Seguinte, nós temos aqui o nosso exemplo A. Raiz de uma fração, 49/25. Atenção ao que você vai fazer. Você vai separar essa raiz em duas. Olha só que fácil. Veja só. Você vai separar em raiz de 49 e raiz de 25. Certo? Agora fica fácil. Porque a ideia das raízes, lembrando, se não tem nada aqui na sua raiz, nenhum índice, você sabe que é uma raiz quadrada. Isso significa o quê? Que você vai ter que pensar em um número que vezes ele mesmo, ou seja, só pegar esse número e repetir ele 2 vezes, vai dar o número que está aqui dentro, certo? Nesse caso, raiz de 49, lá na tabuada, se você não lembra, vai pensando. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. No caso, a gente sabe aqui que raiz de 49 é 7. Vitão, por que 7? 7 vezes 7 é 49. Então, 7 é a raiz do 49, certo? Muito bem. Agora, embaixo, raiz de 25. Se você for lá na tabuada, você vai descobrir que 25 é 5 vezes 5. É o 5 vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5, 25, certo? Basicamente, é isso. Esse é o seu resultado, 7/5. Agora, você vai encontrar algumas coisas um pouco estranhas pela frente, como é o caso do nosso exemplo B. O nosso exemplo B, nós temos uma raiz negativa. E é aí que está. Veja só. Na letra B, nós temos raiz de -1/6. Atenção, pessoal. Se você tem uma raiz que não tem índice, ou seja, ela obrigatoriamente é uma raiz quadrada com índice 2, você não pode ter uma raiz quadrada de um número negativo. Não importa se é um número inteiro, não importa se é uma fração e não importa se é um número decimal. Se tiver um sinal de negativo aqui, você simplesmente vai dizer que isto não pertence ao conjunto dos números racionais, certo? Porque não existe uma raiz de um número negativo. Não existe nenhum número que, se você fizer ele vezes ele mesmo, vai dar um número negativo. Não existe como, não tem a possibilidade, certo? Agora veja só. Letra C, voltamos na mesma ideia do exemplo A. Vamos lá. Vou pegar a minha raiz e vou dividi-la, tanto em cima quanto embaixo. Vou aplicá-la nos 2 números. Então olha só, tenho a raiz de 25 e a raiz de 100. Fazendo essa conta, você simplesmente descobre que raiz de 25 é 5. Por que mesmo, Vitão? Porque 5 vezes ele mesmo é 25, tá? E raiz de 100, eu sei que é 10. Só que aí que está, é 10 por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Só que essa fração, ela não está no modo irredutível. Ou seja, ela ainda dá para reduzir ainda mais. Então vamos pensar assim, ó, um número que consiga dividir ao mesmo tempo, portanto, simplificar o 5 e o 10. No caso, a gente descobre que é o 5 mesmo.
Dividindo em cima e embaixo por 5, nós encontramos a seguinte fração. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, essa fração zona gigantesca aqui, raiz de 25 centésimos, nada mais é do que meio, certo? Atenção, já mais exemplos para vocês. Continuando, pessoal, nós temos aqui mais 3 exemplos, só que agora eles estão um pouco diferentes, porque você não tem a fração, você tem, na verdade, o número decimal. Vamos entender como é que acontece com cada um deles. Vamos ver como é que a gente calcula cada um deles. Bom, a primeira coisa, eu preciso transformá-los em uma fração, obrigatoriamente, porque fica um pouco difícil da gente poder calcular raízes com números com vírgula. Raízes com números decimais são mais complicadas. Então, para que dificultar? Coloca sempre a transformação em fração em primeiro lugar. Vamos lá? Seguinte, vou pegar esse 0,64 e vou transformá-lo em uma fração. Então, a raiz, bem grandona aqui. Para quem não se lembra, como que transforma? Você pega o número sem a vírgula, ou seja, 64. Esse é o numerador. No denominador, eu coloco 1 na frente, e aí eu me lembro aqui, ó, quantas casas decimais tinha o 64? Ele tinha 2 casas decimais, então eu vou completar aqui embaixo com 2 zeros. É só isso, tá? Agora nós podemos fazer a nossa fração. Vamos lá? Segue a mesma ideia do que a gente estava fazendo. Divide em 2. Raiz de 64 sobre raiz de 100. E vamos lá. Raiz de 64. Lá na tabuada, que número vezes ele mesmo dá 64? Agora, raiz de 100. 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz é 10. Beleza? Atenção, não terminamos. Nós temos que simplificar. Os dois são pares. A gente simplifica por 2. Então, simplificando por 2 em cima e embaixo, você vai encontrar 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Você vai encontrar 4/5 como seu resultado, certo? Então, a raiz de tudo isto aqui, de 0,64, é 4/5. Ou ainda, você pode pegar esse 4/5 e transformar em número decimal. Vitão, como que faz para transformar em número decimal mesmo? Ué, você faz a divisão. 4, eu vou fazer aqui e já eu apago, tá? 4 dividido por 5. 4 não dá. Acrescento 0, e um zerinho aqui. E agora vamos lá. Então fica 5 vezes 8 dá 40. Para chegar em 40, não falta nada. Isso quer dizer que o meu resultado mesmo, 4/5, também é 0,8, certo? Então, a gente pode dizer de duas formas. O resultado tanto é 0,8 quanto 4/5, ok? Pessoal, na verdade, o valor é exatamente o mesmo. A gente só trocou o jeito de escrever ele, certo? Aqui está em número decimal e aqui está em fração, ok? Vamos lá. Não confundam. Este menos aqui, ele está do lado de fora da sua raiz. Se ele está do lado de fora, você primeiro calcula a raiz para depois você colocar o sinal de menos. Então, veja só. Vou fazer a mesma coisa. Vou transformar esse 0,16 em uma fração. Então, olha só. 16, 1. Aqui eu tenho 2 casas decimais, então eu completo com 2 zeros. E vamos lá. Raiz de 16. Agora já podemos fazer direto, né? Raiz de 16, 4. Raiz de 100, 10. Não terminamos. Simplificando por 2 em cima e embaixo, porque eu tenho que achar a forma irredutível. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Ok? Então, você encontra menos 2/5. Vitão, por que menos mesmo? Ué, olha esse menos aqui, ó. Esse menos, ele estava fora da raiz. Então, ele só entra no meu resultado final, certo? Menos 2/5. Mas se eu quiser, eu posso fazer esse valor aqui em números decimais. Então, se eu fizer aqui, ó,
vai dar menos. 2 dividido por 5 já dá 0,4. Certo? Então, você tem aqui, novamente, dois resultados possíveis, que na verdade são o mesmo número. A gente só escreve de maneira diferente. Ok? Então, nós temos menos 0,4 e menos 2/5. Ok? Pois muito que bem. Último exemplo. Vamos lá? Raiz de menos 0,25. Atenção. Esse menos, ele está, ó, dentro da raiz. Se o seu índice for 2, ou ainda, se o seu índice for par, você não pode ter raiz de número negativo. Porque não existe nenhum número que vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Sempre dá número positivo. Então, você não pode ter um sinal de negativo aqui. Certo? Façam um teste. Vejam se um número negativo vezes ele mesmo, ou seja, com o sinal junto, dá um número negativo. Negativo com negativo, vocês sabem que sempre dá positivo, ok? Então, é por isso que não existe uma fração negativa se, ou melhor dizendo, não existe um número negativo dentro de uma raiz que seja quadrada, por exemplo. Então, não existe no conjunto dos números racionais, certo? Última coisinha, para não cansar a beleza de vocês. Já a gente já volta. Última coisinha. Atenção, pessoal, uma observação importante. A partir de agora, vocês talvez se deparem com algo diferente das raízes quadradas. Nós estamos falando das raízes cúbicas, ou seja, que o índice da sua raiz não é mais 2, ou seja, o que está aqui dentro não é mais resultado do número vezes ele mesmo, e sim do número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Ué, raiz cúbica é o cubo, ou seja, é como se fosse uma terceira potência. Vamos entender melhor que isso? Aí vem um problema. Olha isso, nós temos um sinal negativo aqui dentro. Só que, quando o índice da sua raiz for ímpar, você pode ter números negativos aqui dentro. O que não pode acontecer é ter um número negativo dentro de uma raiz onde o índice é par, ou seja, 2, 4, 6 e assim por diante. Isso não pode. Mas se o índice for ímpar, ou seja, 3, 5, 7, sim, você pode ter números negativos aqui dentro, tá bom? Na verdade, o seu resultado vai ter exatamente o sinal de negativo, tá bom? Vamos lá. A ideia vai ser a mesma. Você vai dividir essa raiz cúbica. Não estamos mais falando de raiz quadrada, hein, pessoal? Então, ó, 8 e 1000. O sinal de menos, ele vai ficar por fora, pelo menos por enquanto, já que a gente já sabe que esse resultado vai ser um resultado negativo, tá? Então, vamos lá. A gente vai calcular, lembrando, pessoal, a raiz cúbica precisa ter um índice 3 aqui. Caso contrário, você simplesmente não consegue diferenciar ela de uma raiz quadrada. Beleza? Vamos lá. Calculando essa raiz, é só a gente pensar o seguinte. Eu tenho um 8, eu preciso chegar nesse 8. Que número vezes ele mesmo, ou seja, eu pego esse número e repito ele 3 vezes, vai dar 8. Se você, lá na tabuada, der uma olhadinha, vai ter o 2. O 2, ele fica assim, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 2 de novo dá 8. Então, a gente descobre que raiz cúbica de 8 é 2. Vamos fazer a mesma coisa para o 1000. Que número vezes ele mesmo, ou seja, eu repito o número 3 vezes, vai dar 1000. Ué, se você for parar para pensar, nós temos um 1 com 3 zeros. Então, ele só pode ser um múltiplo de 10. 10 vezes 10 dá 100. E 100 vezes 10 dá 1000. Isso quer dizer que a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Certo? Lógico, a gente ainda tem que melhorar um pouquinho isso aqui. Então, simplificação. Simplificando em cima e embaixo por 2,
você descobre que o seu resultado é o seguinte: 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5, certo? Então, como um dos resultados, como uma das respostas possíveis a isto aqui, você tem que é menos 1/5. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8 milésimos é menos 1/5. Ou ainda, você também pode colocar isso em número decimal. Como que você faz? Divide o 1 por 5, que no caso ainda vai dar negativo, e o resultado vai ser 0,2, certo? Então, você tem aí, novamente, duas possibilidades para o mesmo exercício, para o mesmo resultado, tá bem? É isso. E por hora, é isso. Lembrem-se, todas as suas dúvidas são muito bem-vindas sempre. Então, pergunte mesmo, porque a ideia é a gente tirar a maior parte das nossas dúvidas, certo? Então, bora fazer exercício. E até uma próxima videoaula. Valeu!